os ouvintes como que funciona o curso da FEMA em relação à parte de química, setores que você pode trabalhar e como que a química se adaptou ao longo do tempo, se teve alguma modificação, até por conta também da inteligência artificial que anda chegando, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como que funciona no laboratório. Eu gostaria de ter essa sua visão desse lado, porque anteriormente para mim não fazia sentido ter essa alteração na química, porque era um setor muito isolado, mas hoje eu posso ver que essa alteração realmente altera todos os setores da nossa sociedade atual. Eu costumo dizer que eu sou suspeito para falar da FEMA, porque eu fui aluno da FEMA, me formei na FEMA, retornei como professor, já 10 anos que eu estou como professor na FEMA, estou como coordenador do curso de Química agora, né? Eu falo estou porque é um cargo que ele passa, né? Então, Sim. anos e anos nós temos trocas de coordenadores, mas eu me sinto grato demais por ter conseguido voltar nessa instituição que eu estudei, por estar hoje na coordenação de um curso que eu gosto muito, de que eu amo, e por sempre falar muito bem do que nós fazemos lá dentro. O curso de Química na FEMA, eu costumo dizer que ele tem um diferencial dos outros cursos de Química que nós temos na região ou em outras instituições, porque ele te dá duas atribuições fazendo um curso só. Então, no curso de Química da FEMA, nós temos a atribuição do bacharel em Química Industrial e a licenciatura em Química. Por que eu falo que ele te dá essa oportunidade? Porque se você for cursar Química em qualquer outra instituição, você precisa escolher qual vertente você quer atuar. Então, eu quero ser um químico para trabalhar em laboratório, indústria, pesquisa e desenvolvimento, você tem que escolher o bacharel. Não, eu gosto de ser professor, eu quero ir para a parte acadêmica, fazer mestrado e doutorado, você escolhe a licenciatura. Então, em outras instituições, você tem que fazer essa escolha logo quando você entra. E na FEMA, não. No decorrer do curso, durante os 4 anos do curso, você tem as disciplinas tanto de bacharel quanto de licenciatura, e assim que se encerra o curso ali com 4 anos, você tem os dois diplomas. E aí fica a seu critério escolher para onde você vai. Eu quero trabalhar em indústria e laboratório, eu quero ir para pesquisa, quero ser professor, ou eu quero fazer os dois ao mesmo tempo, que foi o que eu sempre fiz na minha carreira. Então eu saí como professor, mas depois estava na indústria, e depois estava ao mesmo tempo na indústria sendo professor, e faço isso até hoje, né? Então eu falo que isso é uma facilidade muito boa, lógico que isso vai te onerar ali um pouco de trabalho durante os 4 anos do curso, porque para a gente ter essa grade fechada, nós temos algumas aulas aos sábados, então a gente pelo menos tem uma aula presencial aos sábados para que os alunos consigam ter toda essa carga horária dos dois cursos ao mesmo tempo, mas que isso proporciona para a gente uma facilidade muito grande depois quando a gente vai para o mercado. E eu sempre gosto muito de falar de química, porque já usei essa palavra aqui, a gente precisa desmistificar, ou seja, tirar esse mito de que se eu fizer química eu só vou ter uma escolha na vida. Porque as pessoas sempre me perguntam, você faz química? Então você vai ser professor. Porque as pessoas só enxergam químico sendo professor. Ou você vai fazer droga, vai fazer bomba? Porque é só isso que a sociedade enxerga de um químico. Pelo contrário, se a gente for pensar na parte industrial hoje, pelo CRQ a gente deve ter mais de 30, 40 atribuições que um químico pode trabalhar dentro da área. É só a gente fazer uma analogia muito básica. Aonde nós temos química? Em tudo. Tudo. Desde a água que a gente está tomando, da roupa que nós vestimos, do ar que a gente respira, toda a tecnologia que nós temos hoje, todos os materiais que nós temos é feito de química. Se você imaginar que para todos os materiais existe uma indústria, em toda indústria cabe um profissional da química. Se você imaginar que toda indústria existe uma cadeia produtiva, então se eu estou pensando em um alimento, esse alimento tem que ser plantado, então tem a semente, tem o solo, tem o fertilizante, tem a irrigação, tem o que eu estou colhendo, tem o processamento do que eu colhi até chegar no meu produto. Em toda essa cadeia, que nós temos essa cadeia produtiva, em todas as áreas cabe um profissional da química. Então, se eu fosse citar áreas aqui, nós temos muitas áreas para falar. O que o CRQ hoje dá para a gente, que a gente chama de área de atuação, é só um segmento. Então, por exemplo, eu vou falar assim, na área de agronomia, cabe um químico? Sim. O químico vai trabalhar com análises agronômicas
para solo. Ele vai trabalhar com análises para água. Ele vai trabalhar com análise da planta. Fazer veneno pro solo. Ele vai trabalhar com desenvolvimento de pesticidas, herbicidas, moléculas que a gente utiliza. Ele pode trabalhar com o desenvolvimento de um fertilizante. Então, tudo que a gente imaginar que envolva o agro, vai ter um profissional da química. Se eu mudar a rota, vamos falar de tintas. Se a gente pensar em todas as cadeias de tinta, porque nós temos tintas para diversos segmentos. Sim. A gente vai ter tinta de cabelo, a gente tem tinta de tatuagem, a gente tem tinta de parede, a gente Carro. tem tinta de caneta, tinta de carro. Para cada segmento desse que nós estamos falando, existe um profissional especializado em química para esse desenvolvimento, também para o controle de qualidade e assim por diante. Então a gente já tem que desmistificar a sociedade de que ser químico você vai ser professor. Lógico, nós já conversamos sobre isso. Para tudo, nós precisamos de alguém para ensinar. Então, você vai ter o professor de química, de ciências, né, no ensino fundamental, você vai ter o professor de química básica que está no ensino médio, você vai ter o professor de química na graduação e depois você vai ter o professor especialista por área na área que você escolheu. Isso aí pode ser de uma pós-graduação, pode ser um curso de especialização e assim por diante. Ou seja, como professor, você tem diversas vertentes. E como químico, trabalhando em laboratório ou indústria, você tem ainda mais outras vertentes para escolher.